Agora a gente queria convidar o professor Dr. Xavier Neto para conduzir a palestra Uso de Dados para a Definição de Políticas em Saúde. Ele que é médico pela Universidade Federal do Ceará, com doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Biologia Molecular pela USP e em Biologia e Desenvolvimento na Universidade de Harvard. Foi treinado nas técnicas de modificação do genoma na Cold Spring Arbor Laboratory. Foi médico pesquisador do INCOR e da Universidade de São Paulo, além de coordenador da unidade de transgênicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi pesquisador nível 6 no Laboratório Nacional de Biociências, onde criou e coordenou o Laboratório de Modificação de Genoma. Foi eleito e reeleito para presidente da Sociedade Latino-Americana de Biologia e Desenvolvimento. Pesquisa a biologia e evolução do desenvolvimento cardíaco, atuando nos seguintes temas: morfologia das câmaras cardíacas, morfologia da circulação coronária, evolução e desenvolvimento das câmaras cardíacas, doença cardíaca congênita e sinalização pelo ácido retinóico. Liderou uma equipe multidisciplinar internacional que descreveu o primeiro coração fossilizado. Criou um modelo experimental para a neuropatologia de desenvolvimento induzida pelo vírus Zika. Foi professor visitante do Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará em 2019 e 2021. Foi cientista-chefe da saúde do Estado do Ceará de 2019 a 2023. Criou e coordenou o Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará. Recentemente criou o Centro Multidisciplinar de Análise de Imagens Médicas e Biológicas, que visa produzir abordagens inovadoras em diagnóstico por imagens e servindo como um eixo de integração de disciplinas baseadas na produção e no estudo de imagens de alta qualidade. E aí, agraciado em 2022 pelo Estado do Ceará com a medalha Paulo Marcelo Martins pelo serviço prestado durante a pandemia da Covid-19. Professor, seja bem-vindo, o nosso espaço do CONAS é seu. Tá, ótimo, perfeito. Boa tarde, pessoal, tudo bem? O professor Salles já deve ter animado vocês bastante aí. Então, eu tenho agora a missão de conversar um pouco com vocês, sobre um episódio bastante interessante aí na história, eu diria, na minha história em especial, mas também na história da Escola de Saúde Pública, que o professor Salles veio representar. Em 2020, por conta... Na realidade, eu não devia nem dizer isso, porque foi criado, na Escola de Saúde Pública do Ceará, foi criado o Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará, o CISEC, fica mais fácil de dizer. E o CISEC foi criado 2 semanas antes da emergência do aparecimento da crise de Covid no Estado. Então, o CISEC, que era para ser um desenvolvimento assim, bastante tranquilo, bastante pensado, tornou-se rapidamente uma atividade, eu diria, frenética, né, durante a crise. E aí o que eu vou contar é um pouco essa história de como o CISEC nasceu e teve esse batismo de fogo, e como esse batismo de fogo foi importante para o seu desenvolvimento, e o que o CISEC se tornou durante o curso da epidemia e depois. Então, para passar os slides aqui, vocês que passam, né? Então, mas pode passar o próximo. Quando a gente fala em inteligência, né, eu acho muito gozado isso, porque quando fala em inteligência, todo mundo já dá uma congelada assim, né? Fica meio inteligência e tal. Mas essa inteligência que todo mundo congela e fica assim meio... né, parece que alguém está querendo julgar o quão inteligente a gente é, né, o que inteligência é. Mas há vários conceitos de inteligência. Próximo. Né? Então, quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa logo em gente muito inteligente. Né? Tá aí o Einstein, e do lado dele está uma pessoa que ganhou 2 vezes o prêmio Nobel, né? Marie Curie ganhou o prêmio Nobel de, se não me engano, de Física e de Química, pelos trabalhos com a radioatividade. Então, são 2 excelentes representantes desse significado de inteligência, mas não é dessa inteligência que nós estamos falando. Próximo. A inteligência, para a gente, na conversa de hoje, é, na realidade, a informação.
Ela não é a capacidade de entender, de compreender, não é cognição, embora nada que a gente faça de bom na vida prescinda dessa capacidade cognitiva. Mas o que a gente está falando de inteligência aqui é informação. E aí eu vou detalhar um pouco mais como é que a gente faz essa transposição. Próximo. Bom, vamos elaborar um pouco mais. Vamos para o próximo slide. Né? Inteligência como informação, como integração. Integração de conceitos, integração de dados. O que é inteligência para o CISEC? A inteligência para o CISEC representa dados obtidos, analisados e transformados em uma recomendação para a alta gestão da saúde, no caso. Então, o que a gente fazia? A gente analisava a realidade da melhor maneira que a gente podia, com os dados que havia, e emitia uma recomendação para a alta gestão da saúde. Quando eu falo alta gestão da saúde, eu estou falando para o secretário estadual de saúde e o governador. Nem todas as vezes o secretário de saúde, nem o governador era obrigado a ouvir a gente ou entender o que a gente, ou concordar com o que a gente fazia. Mas a recomendação estava lá porque esse era o mandato do CISEC. Próximo. Então, a informação, isso é muito curioso, é muito estimulante a gente trabalhar com isso. A informação chega a gente de vários canais, vocês todos sabem disso, né? Existe aquela informação que vem pela via humana, que chama HuMint, nos círculos da inteligência, ela chama HuMint. É a inteligência humana. Você pode dizer assim, é o fuxico, né? É alguém que chegou, te falou alguma coisa, é uma pista que saiu daqui, uma pista que saiu de lá, é uma reunião, pode ir teclando que vai aparecendo aí uma reunião, que alguém te disse alguma coisa, né? A segunda forma que existe de inteligência e que é tradicionalmente aceita na comunidade de inteligência, nos manuais de inteligência, é que há uma outra forma chamada inteligência dos sinais. Essa inteligência dos sinais se celebrizou durante as guerras, né? Que aí o pessoal fica lá tentando ouvir as informações que o exército, a marinha, a aeronáutica passa de um para o outro. Às vezes se consegue entender muita coisa só seguindo o volume de comunicações. Olha, se o fulano está querendo atacar o outro, né, vai ter uma organização enorme para fazer isso, o volume de comunicação aumenta. Então, essa é a chamada inteligência dos sinais. E eu dou como exemplo aqui, na inteligência dos sinais, no caso da saúde, eu imagino que seja isso aqui. No caso da saúde, você tem aqui os sinais que surgiram do nosso esgoto, que esse é um capítulo que eu vou falar daqui a pouco. Nós capturamos, a partir de 2021, eu acredito, nós capturamos a concentração de coronavírus no esgoto de Fortaleza. Isso é uma atividade extremamente inovadora, moderna, que ainda não foi totalmente compreendida. Mas, com isso aqui, por exemplo, vocês vão ver mais tarde que a gente foi capaz de prever o aparecimento da quarta onda de Covid aqui com 30, 40 dias de antecedência. Sinais que vieram dos esgotos, né? Então, uma via de inteligência dos sinais, e temos também o que a gente chama de as vias abertas de comunicação, o Open Source Intelligence, que aí é onde a gente vai olhar diretamente estatísticas, e aí eu chamo a atenção para a criação no governo passado, pela Secretaria de Saúde, do IntegraSUS, que na época da pandemia do Covid era simplesmente, na minha modesta opinião, o melhor repositório de informações sobre Covid do mundo. Esse aqui, feito no Ceará. Bom, então, a gente integrando todas essas formas de informação, a gente constrói um corpo de dados que a gente chama de inteligência. Mas inteligência, na compreensão do CISEC, não é só isso. Inteligência é a informação trabalhada, sistematizada e de onde é extraída uma conclusão, uma recomendação. Então, a gente já sabe o que é informação segundo o CISEC. O professor Salles acho que chegou lá em 2022, não, 2021, né? 22.
professor Salles chegou em 22 ainda lá, e logo tornou-se um companheiro assíduo lá da inteligência. E ele viveu um pouco, através do contato da gente, esse ciclo aqui, que é a inteligência, o trabalho da inteligência nunca para, né? O trabalho da saúde também nunca para, né? Ou pelo menos não deveria parar. Porque quando a gente vai dar conta de um determinado assunto, por exemplo, o governador quer saber, olha, eu quero saber como é que está a monkeypox agora. Né? Todo mundo já esqueceu da monkeypox, né? Então é um bom sinal. Quero saber como é que está a monkeypox. Aí, no caso, pedia-se ao CISEC para fazer uma investigação. Então, a gente planejava como é que fazia a investigação, onde é que ia buscar o dado, onde é que ia pedir o dado, onde ia implorar pelo dado, onde ia mendigar pelo dado, onde é que ia achar o dado, onde é que ia, com as fontes humanas, sem registro de papel, conseguir informação. Você acha que a gente não tinha espiões também? Não existe centro de informação sem espiões, né? E a gente precisava muito desse tipo de informação também. Então, mas faz-se um planejamento para obter informação. Faz-se a coleta da informação através daqueles meios e, com tudo na mão, a gente faz análise. Análise da situação baseada naqueles dados. E aí emite uma recomendação. Uma vez que essa recomendação é emitida, ela tem várias possibilidades. Bom, a que mais acontece é essa, pode ser olimpicamente ignorada. Beleza, morreu aí, mas o serviço está feito. Muitas vezes essa comunicação é ignorada, mas ela, por ser, a maioria das vezes, não era uma informação classificada, não era informação sigilosa. Então ela ia para a escola de saúde pública como devolutiva ao público. Né? Na realidade, todos nós, né, professor, ganhamos dinheiro aí do Estado, e a gente precisa devolver ao Estado alguma coisa, e na escola, na época do superintendente, do Marcelo Alcântara, foi, na realidade, a pessoa que liderou os trabalhos do Capacete Elmo, do qual o professor Salles participou intensamente, ele tinha essa visão muito clara, olha, nós vamos produzir isso, nós vamos devolver à sociedade. Então, a escola, nessa época, a escola se destacou pela sua abertura à sociedade em formas as mais variadas. Isso tudo também está muito ligado à época que a gente viveu. Bom, então, essa comunicação, essa recomendação pode ser ignorada olimpicamente, mas ela pode influenciar, de alguma maneira, quem demandou. E aí, quem demandou pode ser assim, beleza, valeu, obrigado. Ou pode dizer assim, não gostei nada, repete. Ou então faça com outro ângulo, faça de novo. E aí a gente entra num círculo que não acaba, né? Então esse é o chamado círculo, o ciclo da inteligência. Isso aqui é um grafiquinho, uma imagem que eu gosto muito. E que traz um conceito muito simples. Então, pensar de novo em dois exércitos, agora aqui o da Rússia e o da Ucrânia, né? Então, veja bem, se você tem um exército que tem um ciclo de decisão que é muito grande e muito lento, precisa de muitas etapas, e entre uma etapa e outra demora muito, ele vai demorar muito tempo para dar uma volta, quer dizer, para tomar uma decisão. Enquanto se eu tiver um país, ou se eu tiver um exército onde a hierarquia é menor, os níveis hierárquicos são menores e os processos são mais velozes, ele vai poder tomar 7, 8 decisões, enquanto esse coitado aqui toma 1. Então, isso é um fator de eficiência, é um fator de vantagem. As grandes burocracias são muito ruins para tomar decisões. Bom, no CISEC, quando havia o CISEC, lá na Escola de Saúde Pública, os valores dele eram muito claros. E um valor especialmente caro a nós era a integridade. Né? E aí a gente vai ver como é que a integridade se manifesta. A integridade, ela também passa pela qualidade das informações. Assim, como é que a gente qualifica a qualidade de informação? Né? Então, eu vi o fulano falar no café tal coisa ia acontecendo. Informação não se despreza.
Agora, essa informação que eu vou usar para passar para o público, eu vi no cafezinho que o Zé das Couves falou para a Mariazinha, não posso, né? Eu vou usar aquilo como pista, vou ter que informar, eu vou ter que procurar, mas aí eu vou procurar fontes primárias ou reputáveis. Que são fontes primárias? Eu vou olhar o IBGE, se eu quero dados demográficos, né? Se eu quero dado de saúde, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o Ministério, né? Naquela época, talvez o Ministério nem fosse o melhor lugar para usar. Então, a gente ia buscar as estatísticas nas secretarias de saúde. Às vezes até usava em consórcios e tudo mais, mas eram fontes primárias ou reputáveis, né? E para atrás dessas fontes, a gente ia onde achava que era necessário, né? Isso é um pouco independência de pensamento. No órgão de inteligência, eu não estou pedindo para ninguém para me dizer como é que vai fazer. Eu vou atrás de fazer do jeito que eu sei fazer, do jeito que eu acho fazer, né? Que tem que fazer. Verificação. Nunca aceitar aceitar de primeira a informação que vem. Você tem que confirmar se ela é verídica ou não, usando a experiência que a gente adquire na academia, né? Na ciência, do rigor lógico e estatístico. Isso não é porque aconteceram 2 casos de Covid lá em Granja, lá no Ceará, que nós vamos ter agora uma nova onda de Covid, começando lá no noroeste do estado, né? A gente precisa ter consistência no pensamento, usar uma abordagem quantitativa, usar sempre que possível multidisciplinaridade para ter informação de várias fontes e sempre ter atenção ao detalhe. Atenção ao detalhe na qualidade da produção que a gente tem e buscar uma abordagem inovadora, um ângulo que ninguém nunca viu ou um processo que é novo, que o professor Salles falou para vocês agora há pouco. Bom, para que serviu esse tipo de inteligência que foi produzido no CISEC? Olha, logo no começo, como eu falei para vocês, o CISEC nasceu 15 dias antes da inauguração da Covid no Ceará. E eu lembro muito vivamente que a grande preocupação que a gente tinha na época é o seguinte: olha, se começar a ficar gente doente, ir para a UTI, precisar de respirador, quanto tempo é que vai levar para as nossas vagas todas, os nossos leitos todos de UTI estarem ocupados e, sobretudo, quanto tempo é que vai passar até que o último respirador esteja disponível? Essa era uma visão extremamente dramática, de que gente ia morrer se não tivesse respirador para usar. Então, o professor Nauber, que está agora na controladoria, criou com a gente um esquema baseado numa técnica muito interessante, usada até pela NASA, chama filtro de Kalman, que é uma máquina estatística autorregulável que consegue dar previsões autoajustáveis. Ela só precisa de um modelinho para seguir. Então, a gente tinha o modelo da China, tinha o modelo da Itália, tinha o modelo do Reino Unido, tinha vários modelos. E os piores modelos que a gente tinha, nos diziam, que era o da China, no caso, nos diziam que, olha, começou em 15 de março, oficialmente, a pandemia no Ceará. Mais ou menos, segundo o modelo da China, no dia de 11 de abril ia faltar leito e ia faltar respirador. Então, essa foi a primeira comunicação importante que o CISEC produziu. E aí, obviamente, isso teve consequência muito grande, né? Teve consequência muito grande na gestão. Começou a se organizar sob a liderança do professor Marcelo Alcântara, conseguiu juntar uma comunidade inteira de inovação no Estado, o professor Salles estava lá também, para fazer 2 coisas importantíssimas. Eu vejo aqui que tem gente que nem sabia do capacete, né? Sortuda, né, Salles? Mas você imagina você precisar estar asfixiado, sem respirar e morrer de asfixia. Isso aconteceu em alguns países da América Latina e aconteceu dentro do Brasil, aqui no Amazonas. Essa situação nunca aconteceu
nunca aconteceu no estado do Ceará. Nunca aconteceu. Existem algumas pessoas que, levianamente, inclusive produziram um trabalho científico dizendo que a saúde do Ceará entrou em colapso. A saúde do Ceará nunca entrou em colapso. Nós tivemos um desafio enorme, mas graças à inauguração no hospital chamado Leonardo da Vinci, nós evitamos cenas aqui no nosso Ceará, cenas que ocorreram em outros países e ocorreu em Manaus, porque elas eram muito possíveis. Inclusive, se vocês perguntassem para mim naquela época, eu estava convencido que a gente ia ter gente morrendo nas calçadas. Não tivemos isso. E aí graças à atitude que a Secretaria de Saúde, o governador tomou, abrindo leitos em todo o estado, o Ceará duplicou, em pouco tempo, duplicou os leitos de UTI, mas houve iniciativas assim muito, muito surpreendentes, muito rápidas. Uma, o professor Salles também vai lembrar, que foi uma grande concertação, uma grande luta de vários segmentos da cidade. Eu vou errar, vai faltar a gente, Senac, Senai, Secretaria do Estado, Unifor, várias universidades, vou me esquecer de bastante, para fazer o quê? Pegar os respiradores que estavam parados, estavam encaixotados, estavam quebrados, e colocar esses respiradores de volta nos hospitais, que é onde eles deviam estar. Ao mesmo tempo, o governo estava, como todos os outros governos do mundo, loucamente atrás de respiradores para comprar. Só que você imagina, o mundo todo querendo comprar, como é que você ia comprar? Então, a nossa crise começou em 15 de março de 2020. Vocês sabem em que mês foi chegar o primeiro respirador comprado da China aqui? Alguém arrisca um palpite? Vamos lá, gente. Só tem 12 meses no ano. E é a partir de março, ó. Não foi tão ruim assim. Maio. Então, nós tivemos de março a maio, sem nenhum respirador novo adicionado. Talvez, eu estou exagerando, talvez tenha vindo uns 50. Mas essa turma que foi liderada ali pela Escola de Saúde Pública, que foi liderada pela Secretaria, e foi uma ação da sociedade civil, esse pessoal jogou 150 novos respiradores dentro da operação. Ao mesmo tempo, foi se montando uma percepção, isso tudo simultaneamente, de que nós precisaríamos de respiradores, né? Aí muita gente, como outros países do mundo, então vamos fazer respirador local, né? Aí nós temos o professor Marcelo, na época superintendente da Escola de Saúde Pública, que pensou, olha, não vai dar tempo de fazer respirador, nós vamos ter que fazer outra abordagem, e aí surgiu a história do capacete, né? O capacete foi um substituto à intubação e ao uso do respirador, e que acabou salvando muita gente. Porque, ironicamente, uma das maiores causas de morte de Covid uma das maiores associações à morte em Covid era o uso de respiradores. Então, o Elmo acabou ajudando muita gente. Então, vocês observam que as coisas naquele tempo obedeciam um ritmo muito diferente desse tempo aqui que nós estamos hoje. Era um tempo muito acelerado, uma época muito acelerada, né? Aí o que eu falei para vocês, a recuperação dos respiradores, muita gente, muitos engenheiros, técnicos, e aqui, finalmente, o Elmo. Bom, o nosso CISEC também foi responsável por alguns furos de informação que foram muito importantes. Nós descobrimos, muito cedo ainda na história da Covid aqui no Ceará, que havia um recorte muito perverso de mortalidade, porque era o seguinte, não sei se vocês lembram, mas a Covid chegou aqui através do pessoal que viajava muito. Ia passar Réveillon no exterior, ou ia passar em outros estados, na Bahia e tal,
E, inadvertidamente, não é culpa deles, eles trouxeram para cá, tá certo? Quando a gente faz um estudo matemático usando equações diferenciais para saber qual o tamanho da semente que se implantou aqui, retroativamente, é da ordem mais ou menos de 1.000 pessoas que trouxeram o Covid para cá. Então não é um, não é dois. Muito se falou de uma festa que teve em Salvador, depois que o pessoal veio da festa em Salvador, começou a aparecer aqui, e ficou essa fama que esse pessoal, né, de Salvador trouxe a Covid para cá, mas já estava aqui há muito tempo, a gente não sabia, e tinha vindo para cá no Carnaval. E aí vocês vão lembrar, pelo menos nós vamos lembrar que estávamos envolvidos, que o Carnaval foi sempre o grande semeador da Covid. Ele, inclusive, foi o grande semeador da Covid na segunda onda, já no ano seguinte, né? Foi no ano seguinte? Foi no ano seguinte, exatamente. E a gente notou foi o seguinte, olha, ela começa a se espalhar no Ceará, através de Fortaleza, capital, né? Tem um grande aeroporto aqui, aeroporto internacional, blá, 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 não sei o quê, hub internacional, e ela começou a espalhar a partir dos bairros de maior índice de desenvolvimento humano. Então, a gente viu o seguinte, número de casos grande, relativamente, isso aqui já era no meio, isso aqui já era em abril, mas um número grande de casos no IDH alto, né? Aqui já tinha chegado aos bairros de menor IDH, mas olha a mortalidade como é que era. Aqui o número de casos e a mortalidade, e aqui o número de casos e a mortalidade. Então, proporcionalmente, a mortalidade por Covid nas zonas mais desprivilegiadas de Fortaleza, vamos dizer, tirando, né, essa aqui é a zona 1, né? Então, a gente via claramente esse desequilíbrio. Começou aqui, ó, alto índice de desenvolvimento humano, espalhou-se pela cidade. E houve uma situação em que essa recomendação, junto com outras recomendações de outros centros, né, mais ou menos aqui, foi muito importante, porque havia uma pressão em cima do coitado do nosso governador, na época, muito grande para voltar, para acabar com o lockdown, né, para acabar com o lockdown, que depois ficou chamado de uma maneira mais eufemista. Como foi que era chamado? Era o distanciamento social, né? Então, o governador sofreu pressões muito grandes para acabar com o distanciamento social. Efetivamente, num dia, ele disparou um decreto, acabando com o distanciamento social, mas houve uma reação muito forte, e o governador teve a coragem suficiente para já no outro dia desfazer o que ele tinha feito. Com isso, o nosso governador, na época era o Camilo Santana, deve ter salvado milhares de pessoas, porque nós mantivemos o distanciamento social. Então, para mostrar para vocês, como uma questão de inovação, né, como são as circunstâncias. Um pequeno departamento lá da Secretaria de Saúde, lotado na Escola de Saúde Pública, acaba tendo uma participação no centro dos eventos, né? Obviamente nós não fizemos tudo, mas a gente era um participante, né, disso aí. Então, isso aqui era o que a gente tinha na época que eu estava lá na escola, painéis, eram 10 painéis, e esses painéis funcionavam como, lembra, não sei se vocês são muito novos, né? Todos nasceram na década de 90, aparentemente, mas na década de 80 tinha os aeroportos internacionais e tinha os filmes que a gente achava muito avançado, e quando eles iam anunciar os voos, eles anunciavam com cartões, assim, Nova York, aí virava o cartão, 10h30, aí ficava lá uns 20 segundos, aí Paris, aí 11h30. Então essa é a filosofia que a gente usava aqui. A cada 90 segundos a gente tinha um tema, no caso aqui a Covid, e a gente aproveitava esses 10 painéis para mostrar as coisas mais importantes que a gente achava sobre a Covid no Ceará. Nós criamos um índice de suscetibilidade para os municípios do Ceará, da Covid, né? Que levava em conta os casos nos 15 últimos dias, mas também o nível de vacinação. E essa coisa aqui provou-se tão interessante que a gente às vezes entrava lá, professor Salles,
provavelmente pegou essas conversas. A gente entrava lá para tomar café, chegando e tal, e aí via um municípiozinho aqui que eu não sabia nem que existia, chama Ibicuitinga. Desculpe se alguém for de Ibicuitinga, mas agora eu já sei. Tá? Então, Ibicuitinga estava vermelho aqui com um índice de, putz, o que tem a ver? Olha, o estado todinho está mais ou menos bem, e a Ibicuitinga... Aí a gente ia olhar, olha aqui a Ibicuitinga, está aqui ela, aí, ó, aqui, ó, eram esses casos aqui. Esses casos não tinham nada a ver com a primeira, segunda, terceira ou quarta onda. Eram casos de Ibicuitinga. E como Ibicuitinga, a gente pegou muitos municípios assim com esses casos particulares, com esses pequenos surtos particulares. Frequentemente tinha a ver com festa religiosa ou festa política, que provocava aglomeração, e aí tinha um microsurto. Né? Ó, apareceu aqui. Fizemos também um simulador baseado, né, baseado em equações diferenciais para prever como é que isso evoluiria. E isso foi muito interessante, porque quando chegou a terceira onda, que foi uma terceira onda, foi a do... Não, o nome daquela era Delta, né? Era Delta. A Delta variante do vírus, extremamente infectiva. E a gente teve que recalibrar o sistema porque ela era muito poderosa. Né? Então, isso aqui era a probabilidade no número de casos. Bom, e aí seguíamos a vacinação, primeira, segunda, terceira dose. E aí que a gente imaginou o seguinte, ó, se a gente tem esse nível de sofisticação no acompanhamento da Covid, por que a gente não pode ter isso para todas as doenças? Diarreia infantil, pneumonia. Por que a gente não pode? A gente não conseguiu fazer. Por quê? Porque não dava os dados para a gente. Só por isso. A gente tinha que buscar no IntegraSUS, e quando não tinha no IntegraSUS era difícil. Mas, de novo, o IntegraSUS era a melhor fonte aberta de inteligência para a Covid, na minha modesta opinião, no mundo. Bom, o nosso centro, costumo dizer, ele chegava bastante de perto, né? E a gente percebeu uma coisa muito engraçada. No Ceará, no período de calmaria, às vezes a gente percebia alguns municípios aqui teimando ter um número de casos maior do que o esperado. Mas o que diabo está acontecendo? Você vê só o mapa do Ceará e você não... Ó, vamos botar os outros estados vizinhos? Aí, ó, 15ª região, Tauá, Poranga, Ipaporanga, viu como eu aprendi algumas coisas? Era só Ibicutinga que eu não sabia. A gente percebeu que ela ficava na mesma latitude aqui de Teresina, no Piauí. E aí esses dois aqui ficavam se alternando. Verde aqui, verde claro, verde escuro. Existia uma certa alça de reverberação, de manutenção da Covid entre essas duas regiões. Existe uma enorme rodovia federal. Se você estiver nessa zona do Ceará, do oeste do Ceará, e quiser para uma capital federal, é muito mais fácil ir para Teresina do que vir para Fortaleza. Então, se descobriu isso aqui, descobriu também uma zona semelhante aqui em Pernambuco, né? Então, explicava a gente por que as coisas aconteciam relativas à Covid no Ceará. Bom, quando as coisas começaram a ficar um pouco mais calmas com a Covid, a gente começou a se meter em outras doenças, né? Então, desenvolvemos lá uma abordagem, até hoje a gente ainda tem, a gente capta informação sobre doenças alertas da Organização Mundial de Saúde e outros países, a gente capta isso e mostra no mapa, né? E o que chamou a atenção para a gente, já em maio de 2022, ano passado, eu não sei se vocês pegaram isso, mas apareceu um movimento muito suspeito aqui no sul da África, depois em Israel, de poliomielite. A poliomielite, ela infelizmente não foi extinta, né? Como a varíola. Ela é endêmica no Afeganistão ainda, no Cazaquistão, eu acho. Mas aí começaram a aparecer casos aqui no sul da África, em Israel,
no Reino Unido, e aí nós emitimos um boletim. Olha, por conta das questões de vacinação Covid, a nossa taxa de vacinação estava muito baixa, 25%, imagina, das crianças naquele ano. Nós emitimos um alerta, e aí o que aconteceu? Isso aqui, todos esses dados que eu estou falando, principalmente aqui em Londres, eram dados a partir do esgoto, tá? Foi detectado o poliovírus no esgoto, o poliovírus vacinal, ainda bem. Depois, nos Estados Unidos, detectado de novo poliovírus no esgoto, mas aqui diferente, com casos de poliomielite. Né? Então, houve um esforço concentrado grande da prefeitura de Fortaleza para aumentar a cobertura vacinal. Eu acho que pulou no fim do ano, talvez, de 25% para 70%, o que ainda não é suficiente. Boletim da poliomielite, em maio ainda. Né? O que eu estou falando para vocês é que a gente foi capaz de enxergar o papel e o valor do monitoramento dos agentes patogênicos no esgoto. Esse aqui é o professor da Universidade Federal, eu sou André Bezerra dos Santos, responsável pela iniciativa Covid Esgotos, monitoramento em várias regiões de Fortaleza, né? E na época nós começamos com ele um programa patrocinado pela FUNCAP para produzir um kit de detecção de poliovírus nos nossos esgotos. Né? Bom, dia 31 de dezembro de 2022, eu me desliguei lá da Escola de Saúde Pública, deixei o CISEC lá e mudei para Fiocruz, onde eu estou levando esse observatório para lá. Deixei lá esse algoritmo aqui, na realidade esse é um Business Intelligence, que é um algoritmo para grafar, plotar e analisar a força de trabalho no Ceará. Então, com ele, você, na época podia, não sei se ainda pode, mas eu acho que eles estão usando, eu posso saber em qualquer município do estado do Ceará qual é a composição da força de trabalho deles, né? E saber se eles têm equipes, né, de pediatras, tem equipe de fisioterapeutas e coisas assim. Bom, então a história que eu queria falar para vocês é realmente mais contar uma história que é mais agradável do que a gente ficar falando sobre conceitos, né? A história é sempre mais atraente do que uma exposição sobre método, sobre ideia, né? Então, o CISEC, como eu falei, nasceu um pouco antes da pandemia e se identificou muito com o combate aos agravos de saúde do Ceará. O CISEC, nesse pouco período de vida que ele teve, de 2000 a 2022, foi capaz de fazer algumas contribuições interessantes e, na época que eu estava lá, a ideia, a visão do CISEC é que fosse um centro inovador que não só cumprisse as funções de centro de inteligência, mas também um centro onde se pensava sobre saúde. Né? Na visão da administração anterior, esse conceito estava mais confortável, né? Que era que o CISEC representasse um passo na direção de um modelo orientado pela percepção da nossa realidade, baseado em análises quantitativas e qualitativas. Então, o CISEC, naquela época, era um instrumento da alta gestão. Recebemos visitas lá da nossa governadora. Esse carequinha aqui é o professor Marcelo Alcântara. Aqui, na época, o nosso secretário de saúde. E a gente tinha essa turma toda lá, trabalhando no CISEC. Tínhamos os agregados também, o professor Salles era um deles, e a gente não faz nada sozinho, né? Para essa máquina toda funcionar, a gente teve apoio da UFC, da Fiocruz, da FUNCAP, Programa Cientista-Chefe, a
a casa, né, teve uma participação bastante importante, muito próxima, principalmente o professor Vasco Furtado, o professor Kenny Colares, professor Kenny Colares muito informado sobre a Covid, uma fonte muito boa de discussão, a própria César, né? A minha turma da medicina aqui no Ceará contou com 2 secretários de saúde da prefeitura, esse é o atual, que já tinha sido em outra administração, a doutora Ana Estela, que foi secretária, e a todos os colegas aqui do CISEC, representados pelo professor Salles. Então, foi uma experiência maravilhosa que eu tive, muito intensa, mas aprendi muito lá. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. A gente agradece ao professor Xavier pela palestra. Queríamos identificar e saber se tem alguma dúvida referente à temática, se a gente estiver por aí, ou também na nossa transmissão online. Ela vai levar o microfone. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Parabéns pelo trabalho também. Eu fiquei com a dúvida. Eu trabalho com biologia molecular e tanto o vírus da COVID, né, o SARS-CoV, como o vírus da poliomielite são vírus de RNA. E aí, quando o senhor falou, né, a gente faz monitoramento com material de esgoto, e aí eu pensei logo assim, poxa, RNA é uma molécula extremamente instável, degrada muito rápido, só o tempo de sair da nossa casa, né, esse dejeto, né, de alguma forma, e chegar no esgoto já foram dias, né, então isso é previsto no algoritmo de cálculo, que possivelmente essa quantificação está sendo feita em moléculas que já estão parcialmente degradadas, e teria que considerar isso no cálculo da carga viral. Como é que vocês mensuram isso? Porque, na verdade, eu penso que muito se degrada, né? Precisa considerar isso para calcular. Esses processos, quando a gente... Você imagina que quando a gente coleta num determinado ponto do esgoto, aquilo já recebeu carga, né, de várias procedências. E, como você fala, RNA é uma molécula muito sensível, mas desde que ela não esteja protegida, né? Porque ela não fica separada de tudo, ela interage com um monte de proteína, com um monte de sal, com um monte de coisa que acaba estabilizando. Esses protocolos são protocolos padrão, eles estão disponíveis a partir do André, que pode te dar uma resposta técnica mais precisa, mas o processo é uma transcrição reversa. A partir da transcrição reversa, você tem primers, um primer já bem padronizados, e aí você faz um PCR, né? E aí, a partir do PCR, você calcula uma concentração. Não é novidade, tá? É rotina isso. E a grande dificuldade, até na quantificação, não era nem essa. A grande dificuldade, às vezes, é o fator de contribuição das chuvas. Você lembra que no ano passado chovia muito, né? Choveu mais do que nesse ano. Então, as chuvas é que causavam um pouco mais de flutuação, mas nunca interferiu em nada, porque existe uma certa estabilidade. Porque você imagina que são muitas pessoas contribuindo ali, né, para aquele determinado terminal do esgoto, então não há flutuações tão grandes assim não, e as flutuações, depois eu posso até mandar o gráfico para vocês, são muito, muito suaves, e você vê as curvas normais, muito, muito bonitinhas. Então tem um começo, tem um pico e tem um fim, né? E como eu te disse, a vantagem é que ninguém precisava esperar ninguém ficar doente para avisar que vem uma onda, né? Então, o critério que a gente descobriu lá no CISEC, que nós tivemos a sorte de caracterizar a terceira onda inteirinha, começo ao fim dela. Então, na linha de base, a gente tinha um determinado intervalo de concentrações pequenas, ou zero, né, que não se conseguia pegar nada, então a gente representava com verde.
E aí às vezes, aparecia um determinado território que aparecia amarelo. Aí ficava brincando um amarelinho aqui, isso não tinha muita significância. Agora, quando aparecia um território vermelho, quer dizer, a concentração já no intervalo máximo, aí a gente deduziu e viu que o seguinte, olha, se aparece um desses territórios vermelhos, ou vem outra onda. E assim a gente pôde prever a quarta onda com 40 dias de antecedência, porque apareceu num dos distritos, apareceu a concentração máxima. É o que faz muito sentido, né? Então, assim, tecnicamente, não é nada de novidade, é feito em muitos países, feito no Brasil, existe uma rede brasileira enorme, é padrão. E essa é uma técnica que eu, se pudesse aconselhar, os colegas que estão agora no Estado, é que prestassem mais atenção para ela e a expandissem para outros agentes. Certo, obrigado, professor. Tem mais alguma dúvida? Tranquilo. A gente gostaria de, em nome da Sobraps, entregar a sua honraria de contribuição científica e agradecer pela participação no nosso evento. Muito obrigado.